Boa noite. Bem-vindos à Academia Mineira de Letras. É com muita alegria que a gente recebe hoje a nossa querida Maria de Lourdes Gouveia. Nós temos aqui um projeto chamado Casa da Palavra, e é o nosso projeto Casa da Palavra, Universidade Livre, é o nosso projeto de palestras. A Maria de Lourdes já esteve aqui com a gente, né? Querida demais. E hoje a gente recebe de novo a Maria de Lourdes com um carinho enorme, com os cumprimentos da casa, da presidente Elizabeth Renaud, sim, e a todos vocês também, para falar sobre a memória da construção imaginária do Mercado Central, que completa 90 anos em 2019, uma maravilha isso, né? E lançar o livro O Mercado como Símbolo da Cidade, que é o 4º volume de uma série sobre os principais ícones históricos da cidade de Belo Horizonte. Eu vou falar um pouco da Maria de Lourdes, mas vocês, acho que todo mundo aqui já conhece, mas eu vou falar porque, realmente, ela não fez pouca coisa, né, nessa trajetória linda dela, e já está prometendo mais coisa para o ano que vem, que me contou aqui. Então, pesquisadora dos símbolos materiais de BH, Maria de Lourdes Gouveia criou a série Matéria da Memória, a Cidade e seus Símbolos, com volumes já publicados sobre Palácio da Liberdade, Praça da Liberdade e Cemitério do Bonfim. Maria de Lourdes Caldas Gouveia é pedagoga, filósofa, com doutorado em estudos avançados em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid, é graduada em pedagogia pela PUC Minas, bacharel em filosofia pelo Instituto São Tomás de Aquino, especialista em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora aposentada do Instituto de Filosofia e Teologia da PUC Minas, e também uma das coordenadoras do projeto Filosofia e Cinema. Não é pouca coisa, né, gente? E, enfim, esse livro maravilhoso foi produzido, teve a produção da Carmim Promoções. Ele foi produzido por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da Betim Química, com a produção editorial da Carmim, como eu já falei, com as fotos do Chico Gouveia, a capa de aquarela de Bernardo Gouveia. Então, a família também está toda reunida nessa obra. A palestra é um patrocínio da Unimed BH e um copatrocínio da CBMM, por meio da Lei de Incentivo Fiscal, Lei Rouanet. Sem essas leis, a gente não consegue produzir esse material, não consegue ofertar esse tipo de cultura, de palestras para o público. Eu acho importante falar isso nesse momento. A gente depende, a cultura depende dessas leis. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar, no caso da Unimed, que são cooperados que fazem essa... Não é a Unimed BH, é o Instituto Unimed BH, por meio dos cooperados, a gente tem que agradecer, e agradecer também a Betim Química pelo apoio, pelo entendimento de que a cultura gera desenvolvimento. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Aliás, tenho certeza que vai ser uma boa noite, uma noite encantadora, e vou deixar vocês, então, com a Maria de Lourdes, que vai falar para a gente lindamente, como sempre, em toda a sua sabedoria. Obrigada a todos, obrigada, Maria de Lourdes, mais uma vez, por estar nessa casa. Muito obrigada, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Eu necessito uma coisa urgente, que eu faça os agradecimentos, porque eu fico muito preocupada de ter tomado o tempo de vocês, que vocês têm investido. Vamos trazer ela para a luz? Ela está escondida. Aqui? Mais para frente. Aí.
antes de começar a minha conversa sobre o mercado, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a quem me acompanhou, quem me ajudou, quem acreditou no meu projeto. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura aprovou e um generoso empresário chamado Alexandre Rodrigues, presente, ele financiou. Então, há 18 anos eu esperava isso. Aí o Alexandre financiou. Aí está o livro. Eu quero agradecer também às pessoas que me acompanharam. E hoje eu tenho aqui comigo uma aluna querida. Foi minha aluna há quanto tempo? 18 anos atrás. Hoje ela é senhora, professora, doutora, atuando na UFMG. E a Ana fez um pequeno resumo do nosso trabalho. Então, antes de começar a minha fala, a Ana vai nos mostrar isso. Eu quero que vocês sintam o teor. Foram muitos anos de pesquisa, acompanhando os alunos, interessando os alunos para olhar a cidade. Alguns achavam que isso era uma coisa exótica. E alguns colegas nos olhavam assim, meio atravessados, porque nós não estávamos trabalhando aquelas questões teóricas, fechadas, dizendo aqueles nomes difíceis dos filósofos. Também estávamos. Alguns poucos, o Aristóteles, a Hannah Arendt. Mas aonde o meu aluno vai atuar? Vai atuar na cidade. Então, é necessário que ele conheça essa cidade, onde ele vive, onde ele atua, e essa cidade que promove aquele curso que ele está fazendo. É interessante isso. Geralmente, você fica desligado da origem. A origem é a cidade. A cidade é a origem de tudo. Então, a Ana vai nos contar isso. E os melhores agradecimentos a vocês todos, a visão minúscula do grande trabalho que a Ana vai nos mostrar. E depois eu quero dizer a vocês como é que eu vejo esse mercado no qual eu tento ver o invisível. Então, 1 minuto que a Ana vai mostrar a vocês o trabalho. Sim, Ana. Boa noite, meu nome é Ana Cristina, eu fui aluna da professora Maria de Lourdes no Centro Universitário UniBH, e durante a minha graduação eu participei de um projeto de iniciação científica, e a professora, desde aquela época, trabalhava com símbolos da cidade. E, naquele ano, a temática escolhida, o recorte da pesquisa, era o mercado central. E eu tive o prazer, né, foi um presente, porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma pesquisa sistematizada. E hoje, no meu trabalho na universidade, um dos recortes mais importantes é a pesquisa. E ela foi a minha madrinha nessa introdução da pesquisa, e agradeço muito a ela. Bom, esse é o projeto do Mercado Central, que aconteceu no contexto da iniciação científica. Nós éramos, inicialmente, 2 alunas, a Daniele, que não pôde estar presente aqui, porque ela mora fora, eu, Ana Cristina, e a professora Maria de Lourdes. Essa camiseta tem uma história de 18 anos. Nós temos a Tânia Mara Silva Meirelles, que é uma artista plástica e também professora da Belas Artes, e nós pedimos a ela que ela criasse uma logo que simbolizasse o nosso projeto. E foi essa logo que foi criada e que está na camiseta, e nós éramos carinhosamente chamadas as meninas da camiseta preta. Durante 2 anos, nós trabalhamos no mercado diariamente. Então, foi um projeto de imersão. E aí, o mercado é um dos símbolos da cidade e o lugar onde as trocas mediadas pela moeda se realizam e fazem a relação entre o real e o simbólico, entre o material e o imaterial, entre a matéria e a ideia. E aí é um entendimento de que o mercado é muito mais do que a troca material, são as trocas simbólicas. E toda a representação que ele traz para a cidade onde ele está inserido, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E a justificativa do nosso trabalho era, a gente tinha uma necessidade de estudar a cidade e os seus símbolos. E decorre da necessidade a proposta de educação do olhar, que foi o que a professora falou,
para que o cidadão acadêmico possa analisar, interpretar e compreender a cidade onde atua. Os nossos objetivos eram analisar depoimentos e entrevistas sobre a história do mercado central, a gente tinha um recorte histórico, interpretar as formas arquitetônicas, simbólicas do mercado, porque o mercado é um espaço desafiador no sentido de arquitetura. Todos nós nos sentimos um pouco perdidos, mas, ao mesmo tempo, acolhidos pelo mercado. E por que isso acontece? Tem todo um... Já a gente vai chegar lá. Registrar as memórias contidas em documentos e publicações referentes ao mercado central. Existe uma frase que é assim: o que não está escrito não existe. Então, esse papel da memória, que é algo que a professora Maria de Lourdes tem como bandeira, né? Nós precisamos contar as histórias, mas escrever essas histórias também. Bom, e a metodologia foi: em primeiro lugar, buscamos o entendimento e dados sobre o primeiro mercado da cidade de Belo Horizonte, que ficou, inicialmente, ali na Avenida Afonso Pena, onde hoje é a rodoviária. Aí encontramos alguns documentos, registros. Depois, para o mercado municipal, que é quando acontece a transferência, e ele tem essa arquitetura. Depois, fomos para o estudo do mercado central, que é quando acontece a privatização. E um momento muito importante foi quando nos deparamos com o Estatuto do Mercado Central. E, até aquele momento, a gente podia dizer que o mercado central tinha a configuração que tinha e sobrevivia, em relação a outros mercados, pela organização desse estatuto, que foi feito pelo advogado Antenágoras Carvalhais. Ele tem características muito próprias. Esse estatuto já foi base, né, para vários estatutos de mercados de outros países, e ele tem, pelo menos até a época do meu trabalho, algo que é muito importante. Por exemplo, nós encontramos uma barraca de ervas de 1 metro quadrado, mas encontramos uma loja de 10 metros quadrados. Como isso é possível? Cada feirante tem direito a 1 voto, independente da metragem do espaço que ele tem. Eu não posso garantir, né, a atual direção, se isso permanece, mas, até o momento do estudo, e isso nos trouxe todo um desafio do entendimento daquele espaço. Aí fomos trabalhar o mercado e seus símbolos, e aí nos deparamos com a planta do mercado central, que, à primeira vista, percebemos um labirinto, mas, logo depois, uma mandala. Então, a gente vê os 4 quarteirões delimitando como um quadrado, temos os círculos internos, e dão essa sensação de labirinto, de perda, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente acolhida, atraída a entrar nos corredores do mercado. Só que o mercado depois tem essa inserção desses 2 corredores centrais, cuja caixa d'água é o centro e é a referência. Quando se perderem no mercado central, é só olhar para a caixa d'água, que vocês descobrem o centro e aí tomam um dos corredores principais. Porque a gente se perdia no trabalho, a gente sabia, Dani, onde estamos? Mas aí fomos aprendendo a ler, né, todo esse espaço. E foi muito importante, nesse momento, a entrevista com Márcio Gomes, que é o ex-engenheiro do mercado, que trabalha, nesse momento, quando ele passa de municipal para o mercado central, e eles têm o desafio de fazer o fechamento do mercado. Ele não poderia continuar mais naquela primeira estrutura que eu mostrei para vocês em aberto. E aí fomos entrevistar para entender se essa mandala era intencional ou não. E ele nos fala que o mercado já apresentava uma estrutura primária de mandala, que era a caixa d'água no centro, né, as barracas na parte externa, assim, dos limites, né, daquele quadrado, e que, naturalmente, foi a melhor maneira de aproveitar o espaço. Então, não foi intencional essa construção do espaço mandala. Foi o depoimento que ele nos deu. E aí fomos estudar esse símbolo cidade, o que é um mercado dentro de uma cidade. E, ao final do nosso trabalho, nós tivemos fortes evidências de que o mercado pode ser considerado uma cidade
pequena, né? Mas uma cidade dentro da cidade de Belo Horizonte. E, para isso, a gente teve apoio de alguns teóricos. Um deles foi o Carlo Aimonido, que ele disse que, para declararmos como cidade um espaço, ele deve responder algumas perguntas. Então, quando? 30 anos, né? Após a inauguração da cidade, em 29, então, hoje, temos 89 anos atrás. Onde? No centro da cidade. E por quê? A troca ficou mais intensa e levantou a necessidade da construção de um outro espaço que acolhesse essa ampliação da cidade. Só que ele responde a outras perguntas. O mercado tem uma fonte de água própria, continua, um poço artesiano. Ele tem policiamento próprio. Nós temos tanto os guardas que nós identificamos, quanto guardas à paisana, e é uma guarda própria do mercado, treinado especificamente para lidar naquele espaço. A gente tem o estatuto, que seria tipo uma constituição, né, que rege todo o sistema do mercado. Nós temos a igreja, nós temos uma paróquia dentro do mercado, que realiza missas, né? Temos as procissões que acontecem em datas comemorativas, temos a questão do banco, da moeda, dentro do mercado, e aí a gente começa a entender essa complexidade do que é o mercado central. E, realmente, ele corresponde às características de uma cidade dentro da nossa cidade de Belo Horizonte. E aí eu posso citar muitas outras coisas, mas não é no caso aqui agora. E aí a gente tem a capela, a questão da troca, que são tanto trocas materiais quanto simbólicas, e a gente sabe que o mercado central é um ponto de referência de produção de ideias intelectuais e políticas muito grande na cidade. Muitas decisões políticas importantes foram definidas dentro do mercado central. Era o ponto de encontro, de convergência dessas pessoas. E também o conhecimento e troca cultural. Não sei se existe ainda, mas nós temos programa de rádio dentro do mercado. Ainda tem? Não? Nós tínhamos, na época, um programa de rádio que acontecia todos os sábados, e vários outros feiras e acontecimentos culturais, que são essas trocas culturais dentro do mercado. Outra abordagem nossa foi um questionário, tanto para visitantes quanto lojistas. E aí nós temos um tratamento estatístico desse dado, que não vem ao caso mostrar agora, e as entrevistas, tanto com pessoas que eram lojistas da presidência do mercado e pessoas que eram frequentadores. E aí a gente tem uma entrevista muito importante da Ângela e da Margarida Carvalhais, porque o Antenágoras já era falecido, e houve todo um esclarecimento do processo e da proposta política do Antenágoras na construção desse estatuto, que é tão importante para o mercado. E aí eu tenho aqui a relação das pessoas entrevistadas. O Olímpio Marteleto, na ocasião, estava como presidente do Mercado Central e nos acolheu maravilhosamente com toda a questão, todos os diretores. A gente tinha passe livre, a gente tinha um cartão, e essa camiseta também nos identificava. Fomos acolhidas pelos feirantes, eram muito carinhosos, muito atenciosos, e queriam nos contar. A gente percebeu uma necessidade muito grande de todos de contar as histórias do mercado. Parecia que ela estava oculta, e todos tinham esse desejo. Eu esqueci de falar, até uma linguagem própria existe dentro do mercado. Os feirantes têm um dialeto, que nós não identificamos, só eles. Até isso é uma característica de um povoado, de uma cidade, né? Bom, e depois a gente teve acesso, foi uma pesquisa documental, aqui é a Dani e eu. Na época, o gerente administrativo era o Mário de Freitas, e ele disponibilizou todo o acervo de documentação existente do mercado. Jornais, fotos antigas, a planta do mercado, o próprio estatuto, que depois nós viemos ganhar de presente do Olímpio Marteleto, ele nos deu uma cópia do estatuto. E também procuramos jornais, house organs, periódicos, revistas e internet, que tinham como temático o mercado central. Então, tudo isso foi a nossa coleta de dados, foi através dessa metodologia.
Tivemos também um momento que não poderia deixar de acontecer pela riqueza visual, né, do mercado central, um estudo fotográfico, e aí convidamos a Anelise Dias da Silva, que está aqui presente, e fizemos um estudo intenso de imagens do mercado, placas, a exposição das frutas, os animais, as pessoas que frequentam o mercado, os espaços especiais, espaços ocultos que não eram tão visíveis para quem frequentava o mercado, e assim por diante. Aqui algumas das fotos, só para desse estudo. E aí também trabalhamos a questão de elementos significativos, que eu, de uma certa maneira, adiantei, que é a questão religiosa. Eles, na época, tinham um grupo de oração das mulheres e um grupo de oração dos homens. Permanece? Permanece, eu estou sendo atualizada aqui. As procissões, as festas comemorativas. Então, tudo isso fortalece esse espaço tão diferenciado do mercado. Também a modernização. A gente estava no momento do trabalho, onde estava um momento muito intenso da direção do mercado, de pensar um equilíbrio entre a modernização e a descaracterização do mercado. Como fazer, né? Então, por exemplo, o elevador da Praça do Abacaxi foi pensado para as pessoas mais idosas, que tinham dificuldade de descer aquelas escadas ou de ter acesso às lojas se parassem no estacionamento. Mas até que ponto esse elevador ia descaracterizar ou não a Praça do Abacaxi? Então, era um momento de decisões muito importantes. Então, a coleta seletiva... Opa! Está terminando, tá, gente? A coleta do lixo, a guarda especial do mercado, né, o elevador, e, na época, foi criado um site do mercado, num momento comemorativo, onde se tinha informações, mapas, detalhes, eventos do mercado. Foi um dos primeiros movimentos que o mercado faz nessa tentativa de entrar nessa nova era digital, né? E aqui, no momento do trabalho também, nós nos deparamos com essa notícia que reforçava a importância do mercado central como ponto, né, o ponto turístico mais visitado e querido da cidade. Então, foi feita uma pesquisa e o mercado ganhou 83,2% de indicação de um ponto turístico importante da cidade. E aqui, ao final dessa pesquisa de 2 anos, nós tivemos uma apresentação na universidade para a comunidade acadêmica, para os convidados do mercado e para membros que, na época, eram os diretores da Belotour. E, dali em diante, né, professora, começou uma parceria da Belotour com esse trabalho, e algumas indicações que foram feitas do trabalho foram acolhidas pelo mercado e pela Belotour. Então, a gente se sentiu muito gratificada por ter contribuído para melhor qualidade, né, para receber os visitantes e essa modernização do mercado sem descaracterização. E aí eu vou encerrar com uma frase que eu guardo até hoje, que foi a fala da Maria de Lourdes. Na passagem do tempo, o mercado se torna um lugar central e específico para a realização das trocas na cidade. Ele é o símbolo maior da cidade, enquanto lugar de troca da mercadoria mediada pela moeda. Mas, no mercado, não se dá simplesmente as trocas ocasionais e aleatórias. O que existe nesse espaço são trocas constantes, permanentes, movimentadoras da moeda, trocas geradoras de alimento para o corpo e para a alma da cidade. A sacralidade desse espaço se liga ao vigor do tempo e das memórias, pois, através dele, a cidade tem o seu corpo alimentado e a sua alma revigorada. Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer em público a Maria de Lourdes pela oportunidade de vivenciar esse momento tão importante, a ponto de que eu tenho guardado até hoje todas as entrevistas, todos os questionários, a blusa do mercado, porque realmente me marcou no meu momento de formação como professora, como pesquisadora. E eu tenho certeza que quem convive com Maria de Lourdes passa a enxergar a cidade, os seus símbolos, de outra maneira. Então, te agradeço.
Então, nesse momento soleníssimo, eu convido a cúpula do mercado, que está presente, o senhor Geraldo Henrique, o NEM e o Luiz Carlos Braga, para fazer a composição da mesa. Recebe ela, por favor. Vou convidar vocês. Agradeço muito a presença dessa cúpula e faço um agradecimento porque eles são atualmente os mantenedores. Vocês sabem que não é fácil fazer a manutenção dos espaços. Muitíssimo obrigada a vocês, estejam à vontade. Eu quero que vocês me ajudem a contar essas histórias simples que eu vou tentar contar. Ana, pode sentar e esteja à vontade. Vamos pensar. Não, eu não quero pensar o trabalho, só algumas mínimas informações, porque a Ana já contou do processo e do projeto. Eu quero pensar com vocês o mercado em si, não esse nosso, o mercado na estrutura da cidade, essa coisa que acompanha a ideia do homem. Quando o homem se sedentariza, e quando ele sai da natureza, ele não é mais pescador, caçador, ele precisa de, nos seus projetos de cidade, um ponto de articulação entre o rural e o urbano, um ponto para compor a sua alimentação, a manutenção da sua família, e, especialmente, um ponto para encontrar. O mercado é um lugar onde as pessoas vão encontrar. E isso que se diz, assim, brincando, trocar uma ideia, o mercado é o símbolo disso. O meu autor querido na antropologia, que é o Lewis Mumford, ele fala o que se vende, que se compra no mercado, muito menos do que a matéria, a mercadoria, compra-se, vende-se, troca-se notícias, ideias e circulação de ideias. Então, esse é o nosso ponto, o mercado, em relação à cidade. E, quando eu quero repetir isso, porque isso foi meu ponto de apoio. Eu queria um tema com o qual eu tivesse muito à vontade para fazer meu texto de doutorado. E vocês sabem que é um momento difícil, né, na vida de qualquer estudante. E eu ainda me sinto assim, estudante, graças aos deuses. Eu serei sempre um estudante, porque eu nunca concordo com a formatura, porque não termino nada, está só continuando. Então, quando eu estava nesse momento delicado de escolher um tema que eu pudesse desenvolver, eu queria trabalhar a cidade. E vou contar a vocês por quê. Eu tive eu sou devedora da universidade, da escola pública, onde eu me formei no Recife, onde eu estudei aqui em BH. E meu amado professor, lá no Recife, eu era nova, viu, gente? Já fui nova. Eu não tinha 20 anos. E ele dizia o seguinte: a sala de aula é o último lugar da aprendizagem. Então, vocês têm que ir entender a cidade lá. A cidade era o Recife. E, sabe, né? A minha família é conservadora. Eu estudei em colégio de irmãs, fiquei 13 anos nas damas, muito fechada, muito contida. Então, ele desafiava. Hoje eu entendo que ele queria quebrar. Então, o primeiro lugar que ele nos ordenou, hoje vocês vão, dá licença, ele falou assim mesmo, hoje vocês vão ver a zona. Aí todas as minhas secretas seguranças caíram, né? Como? Lá no Recife é simples, porque a geografia estabelece o limite. Você tem que atravessar uma ponte. Então, você está do lado de cá, no Santo Antônio, você atravessa, lá é o bairro do Recife. Agora, a essa altura da minha vida, deliciosa, eu passeio com os meus alunos, acho lindo, ponto zero, aqueles casarões do século XIX, a Bolsa de Valores, tudo isso é a ambiência da Zona Boêmia do Recife. Não esqueçam que é uma cidade de porto. E a cidade de Porto tem, especificamente, essa coisa da presença internacional dos marinheiros, né?
E isso é sério numa cidade como Recife. Quando chegavam navios canadenses e gregos, eu não sei porquê, as pontes eram fechadas, porque os marinheiros eram muito atrevidos e faziam as mocinhas correr risco. Olha só. Então, o nosso professor tem que ir lá saber o que é. Foi um corte assim, ousado, agressivo, mas extremamente próprio. Era próprio da dinâmica que ele estabeleceu em sala de aula. Foi meu grande professor, e hoje eu tenho muito cuidado quando eu pronuncio esse nome. Porque o professor que eu conheci não é o professor que vocês conhecem. Ele sofreu muito, ele foi testado, ele foi provado, ele foi expulso desse país, e lá as pessoas reconheceram o trabalho dele. Então, o reconhecimento aqui é tardio, feio, porque as pessoas primeiro agrediram, depois, quando ele foi reconhecido, as pessoas tiram o chapéu para ele. Eu bato palmas para esse meu professor, agradeço. Fico muito comovida quando a Ana diz que eu ensinei alguma coisa. Eu não ensinei nada. Eu aprendi com ela e partilhei. Aprendi com ele e partilhei com meus alunos. O nome dele, meu professor de História e Filosofia da Educação, é Paulo Freire. Meu amado professor. Obrigada. Ele merece. Sem dúvida, ele merece. E sabe o que ele exigiu de cada um de nós? Quando vocês forem fazer um trabalho, tem que ser um trabalho bonito. Sim? Olha, a cor do meu livro é uma homenagem a ele. O trabalho tem que ser bonito. Tem que ter que ser cuidado. Então, está aqui a homenagem que eu faço a meu professor. Sabe há quantos anos atrás? Mais de 50. Mas ele mora comigo. E ele convive no cotidiano. Então, eu escolhi um tema para o meu doutorado. Qual o tema? A cidade. Sim, a cidade. Mas o que na cidade? A cidade é um mundo. Então, levanto essa questão para a qualificação. Para quê? Porque nós sabemos território, cultura, língua, costumes, folclore. Para quê os homens constroem cidades? E o que eu encontro como resposta? Constroem cidades para não morrer. Então, a marca do tempo e a marca da memória na estrutura compreensiva da cidade é a marca central. Então, os homens constroem cidades para não morrer. E o que é uma cidade? Um conjunto de símbolos. Aí eu estou apoiada no meu amado mestre, Lewis Mumford, e vou buscar no meu objeto. Aí eu saio do universal e chego no particular. O particular é essa cidade de Belo Horizonte. Se a cidade é um conjunto de símbolos, quais são esses símbolos? E eu encontro os 4 principais. O cemitério, o mercado, a praça e o palácio. Então, o cemitério é a origem. E o cemitério antecede necrópolis, antecede a polis. Porque nós, não sedentários ainda, caminhando, né, vagando, alguém morria. A grande questão para entender a cidade, a única questão central da filosofia é essa questão, a morte. Então, morre alguém, e a pergunta é, o que aconteceu? O que morreu? O que morreu quando alguém morre? Então, eles perplexos, porque nós ainda ficamos perplexos diante da morte. Então, eles, semi-sedentários, perplexos com aquele que não mais falava, não mais comunicava, deixavam o corpo ali, não sob a terra, geralmente em grutas, dentro de pedras, mas eles voltavam, sistematicamente voltavam àquele lugar. É uma curiosidade, é uma atração, é um não sei quê, que vem não sei de onde, e acontece não sei porquê, mas eles voltavam. E voltavam, tornavam a voltar, se sedentarizavam, construíam abrigos, depois casas, depois vilas, depois cidades. As cidades em torno das suas necrópolis. Polis, sucedendo a necrópolis. Então, esse é o grande símbolo da cidade. Eu não tenho dúvida que meu livro mais querido, também o mais bonito, porque o nosso Cemitério do Bonfim, enquanto símbolo e face espelhada dessa cidade, ele tem objetos encantadores. Então, como eu entendi o Bonfim? Nós, a cidade, somos a face, ele é o espelho. Então, o espelho e sua face, a face e o seu espelho.
Esse é um jogo, é um movimento entre nós, a cidade, e o Bonfim. Foi um tema para o qual eu não tive nenhum aluno que se dispusesse a trabalhar como eu tive o grupo da Ana. O cemitério, professora, não. Tudo bem, tudo bem. Fui eu sozinha, meses e meses e meses, com uma dúvida, com uma interrogação. Como é que a capela do cemitério dá as costas para o cemitério? Como? Então, entender que essa é uma cidade de planejamento positivista e com a intenção, no fundo é ingênua. Eu não posso chamar o Arão Reis de um homem ingênuo, engenheiro, bem formado, mas a questão, uma proposta guardava uma certa ingenuidade, qual seja, uma população católica do século XIX, num catolicismo arraigado, de vivências populares, com a Igreja Católica vigilante, eles querem mudar. Olha a ousadia ou a ingenuidade. Então, vamos fazer uma capela no cemitério sem nenhum símbolo cristão. Então, não tem cruzes, Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, nada. Tem uma urna funerária, coberta por um véu funerário, tem uma chama que simboliza a vida. Olha, as pessoas estranhavam, né? Os católicos do século XIX olhavam, não sentiam religiosidade. Mas, quando eu vou procurar o modo de sepultamento, que eu chamo no capítulo o ofício de Caronte, a figura grega que leva, que conduz os mortos para o mundo dos mortos, eu encontro a marca da catolicidade inteira. Eu estudei alguns sepultamentos encantadores. A pessoa morria em casa, saía de casa, tinha o saimento. Era a primeira despedida, saimento. Já saía na urna, acompanhado pelos amigos, ia até a igreja paroquial. O que eu acompanhei, a igreja paroquial era de São José. Lá ele era encomendado. Primeiro o saimento, depois a encomendação, depois o sepultamento propriamente dito. O cemitério era longe. Se você for a pé até o cemitério do Bonfim, você vai ver que é longe. Então, entender essa simbologia do mercado em relação aos outros símbolos, que eu não vou abrir para dar espaço ao mercado, entender a praça como lugar para encontrar, para discutir, para vivenciar os momentos simbólicos dessa cidade, entender o palácio. Vou dizer só uma pequena questão em relação ao palácio, porque me toca muito. O palácio trouxe figuras do Rio de Janeiro, decoradores, pintores, e um especialmente, chamava-se Frederico Antônio Steckel. Ele ficou encantado com a possibilidade dessa cidade que estava crescendo. Não existia propriamente uma cidade, né? Ele veio fazer a decoração interna do Palácio da Liberdade. E o fez com carinho, com atenção. Se vocês olharem direitinho as paredes do palácio, ele contou histórias, e dentro da história, outras histórias. Tem florões, por trás tem animais, tem perigos. Tem muita coisa interessante na pintura do Palácio da Liberdade, feita por esse homem, Frederico Antônio Steckel, que depois voltou para o Rio de Janeiro e nos deixou, infelizmente, de uma forma muito deselegante. A cidade foi muito deselegante com ele. Porque esta cidade, a nossa, ela tem umas dificuldades, né? Me perdoe meu olhar estrangeiro. Essa cidade, ela é autofágica. Ela se consome a si mesma. Ela construiu o primeiro mercado lindo, depois demoliu, 22 anos depois demoliu, construiu uma feira de amostra linda, o Rafael Huberto, no seu esplendor, demoliu para construir a rodoviária, que já está ameaçada. Em pouco mais de 100 anos, 3 realizações, a porta da quarta. Ou seja, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa poupança é entregue a uma prefeitura progressista, que faz um prédio, que nos conta que vai ser importante, 22 anos depois faz a demolição. Nós temos que cobrar isso. Nós temos que cobrar dessas prefeituras a continuidade dos nossos investimentos e a preservação da nossa memória. Então, o palácio, a praça, o cemitério, o mercado.
O mercado deveria ter sido o primeiro, mas foi o último. Não sei bem por que não. Caminhos do capitalismo selvagem. Então, vai o mercado. Vamos fazer o mercado. Começar a trabalhar com meus alunos. A Ana explicou. Porque tudo que eu tenho, que eu quero ter, eu trabalho na minha sala de aula com meus alunos, porque eles são meus parceiros. E com eles eu quero dividir o meu olhar. Então, no mercado não foi diferente. Fomos fazer as primeiras pesquisas, visitando, olhando. A grande questão que significa a educação do olhar, afinar o olho e entender a cidade como um lugar de onde você olha. O meu amado poeta pernambucano, ele diz de Olinda, eu vou dizer de Belo Horizonte, ninguém diz é lá que eu moro, diz somente é lá que eu vejo. Então, aqui em Belo Horizonte é o lugar onde nós podemos ver os belos horizontes, os horizontes belos, os finais de tarde, as árvores. Tem um momento que a cidade fica toda cor-de-rosa, muito linda. Tem lugares onde você pode olhar, ela é verde, vários verdes. Tem um lugar encantador chamado Parque Municipal, que é um canto absolutamente significativo, meio mágico. Tem gatos enormes, tem passarinhos brigando com os gatos, tem árvores encantadoras, um lugar muito bonito, um lugar muito pouco cuidado. O Parque Municipal é aquele lugar onde você pensa assim, um dia, quando eu morrer, eu quero morar lá. Eu quero ficar lá. E tem, nessa cidade, um espaço que, a partir de 1929, saiu da Praça da Estação e foi para esse endereço atual, 1929. Feira. Não era um mercado, era uma feira. Queridos, a diferença entre Bagdá e Souk. Bagdá é feira coberta, mercado. Souk é feira descoberta. Nós éramos Souk. E uma grande questão, né? A chuva, a poeira. As pessoas eram humildes. Posso dizer isso? Eles não tinham propriamente a posse do espaço. Eu sinto que eles tinham a dificuldade de ser transitório, de não ter um território. Toda essa construção se iniciou em 1929, e essa construção tem datas, como toda história de família, tem datas significativas e tem pessoas. Então, com todo respeito a vocês três aqui, representantes do mercado, eu vou citar 3 pessoas. A primeira, a mais fundamental, a que nos contou e me contou muitas vezes, lacrimejando, essa figura chama-se Olímpio Marteleto. Nós temos que reverenciar essa figura, que veio de Mariana. Ele contava assim, aos 12 anos eu já empurrava carrinho aqui. Ou seja, ele começou empurrando carrinho. Mas o tempo passou, ele era vivo. Algum tempo depois, o seu Marteleto é dono do mercado Aimoré. Os pais de vocês, ou talvez vocês mesmos, já compraram coisas, objetos, alimentos no mercado Aimoré. Agora, não é o mercado Aimoré. O seu Marteleto entendia o mercado como um todo, com uma propriedade coletiva. Isso é uma coisa raríssima, porque nós, especialmente aqueles da idade do seu Marteleto, ele era só um pouquinho mais do que eu. Mas eu ainda não me sinto tão assim. Mas acontece que o calendário fala que eu já fiz 80, né? Não tem como esquecer. Então, o senhor Marteleto me falava, homem de formação rigorosa, de estrutura ética corretíssima, ele contou minuciosamente como aconteceu aquilo que seria a privatização do mercado. Aí nós todos temos esse domínio, né? Ele conta assim, ele sabia que era uma esperteza fundada nas motivações gregas, de que quando você vai fazer um grande evento público, você tem que ter um número grande de pessoas, porque se for um número pequeno, não tem significado político vigoroso. Então, ele me falou assim, que ele convidou os feirantes, pediu que eles trouxessem os vizinhos, os compadres, os sobrinhos,
e fez uma grande quantidade de pessoas, ou seja, uma demonstração de poder. Mas ele não tinha dinheiro. O poder do seu marteleto não era o poder da moeda, era o poder da articulação. A minha autora, a Hannah Arendt, ela me diz que poder é possibilidade de estabelecer pactos. Então, o seu marteleto era um homem poderoso, não pela moeda. Mas, aí ele me contava, o meu amigo Vicente Araújo, do Banco Mercantil, me perdoem dizer o nome, mas ele repetiu, meu amigo Vicente Araújo, do Banco Mercantil, garantiu. E ele foi com essa multidão ao leilão, arrematou o mercado. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha crédito. Arrematou o mercado e fez com a prefeitura, era próprio da prefeitura, uma dívida que seria paga em 5 anos por todos os feirantes, e eles entregariam o espaço murado. Então, pagar a dívida e fazer o muro. Muito perto de terminar o prazo, o muro não estava pronto. Então, ele fazia assim na mão. Ele fala, uma dificuldade, né, professora? Uma dificuldade. Então, ele contratou uma firma para fazer a avaliação e o cálculo de custos do muro. Impossível. Eles não tinham com que pagar. Mas, o tempo correndo, né, e as negociações acontecendo e o tempo correndo. Chegou um tempo que ele tinha mais ou menos um semestre. Não daria para fazer o muro. E, pelo projeto, eles iam perder o financiamento. Então, contratou 4 firmas, cada uma fez uma parte do muro, são 4 faces. No dia certo, ele entregou com outra dívida, que era a dívida do muro. Então, pagou o terreno, ficou devendo o muro e, professora, virou um piscinão. Porque agora, murado, chovia, um piscinão. Então, a fazer o quê agora? Cobrir. Impossível cobrir. Porque eles não suportariam mais uma dívida, né? Mas tem sempre aquelas pessoas, as comunidades são ricas por isso. Tem aquelas pessoas que são propositivas, que propõem coisas da imaginação, saídas para aquilo que aparentemente não tem saída. Então, o professor, o doutor Márcio Gomes, ele tinha ido aos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um lugar de tecnologia avançada, era uma vanguarda no imaginário dele. Então, o doutor Márcio Gomes propôs a cobertura. Mas aquele muro, feito por 4 firmas, a toque de caixa, não sustentava a cobertura, né? Então, o Márcio Gomes, engenheiro, imaginou uma sólida forma de sustentar o telhado. Aí ele explicava, a senhora sabe que eu não sou um Niemeyer. Eu não respondia não, mas eu tinha certeza que ele não era um Niemeyer. Por quê? Convenhamos, nós gostamos muito do mercado, mas isso não nos deixa não críticos. A cobertura não é bonita, mas é extremamente útil, porque agora não existe mais o piscinão, não é? Então, outra dívida, ele falou o seguinte, segurou no meu braço, eu encontrei uma saída. Eu fiz negociações, propósitos, encontrei uma saída. Vamos fazer uma laje, ele imaginava a laje, mas uma laje, e nós vamos fazer uns canteiros para vender as verduras e embelezar a laje, e vamos fazer um estacionamento e salvar o mercado. Salvou? Salvou o mercado. Então, essas figuras, essas pessoas que levam às comunidades sua imaginação, seus propósitos, seus sonhos, eles são assessorados lá no mercado por uma figura encantadora. Infelizmente, eu não conhecia essa figura, mas eu conheci a filha, que foi minha colega, e era um homem interessantíssimo, chamava-se Atenágoras. Olha, a família dele já era uma família orientada, encontrar esse nome grego para esse menino, né? Atenágoras Carvalhais. E era advogado. O seu Marteleto falava assim, ele vinha de terno e sentava aqui no meu caixote e conversava. Era um homem socialista, professora. Socialista, para ele, tem a compreensão aristotélica de distributividade.
a renda distribuída, o trabalho distribuído. Então, essa questão da distributividade, que no texto de Aristóteles significa justiça. Então, esse senhor, que o seu nome seja repetido, Atenágoras Carvalhais, ele estabeleceu um estatuto, ele estabeleceu um modo de pensar e distribuir renda, sucessão, herança, essas questões pelas quais as pessoas brigam e perdem, e são feios, são questões feias. As heranças, quanto mais dinheiro existe, maior o número de desentendimentos, porque um quer mais do que o outro, um merece mais do que o outro. Então, esse ponto focal, o doutor Atenágoras realizou no mercado com uma distributividade. Sim? Eu não sei se eu sou correta quando eu penso assim, mas o que o senhor Marteleto me explicou foi o seguinte: a diferença se dá na Assembleia. Aqui, seja rico ou seja pobre, cada um tem um voto. Então, não adianta você fazer aquele trabalho por fora, de reunir não sei quantas, como é que chama? Procuração, e um só tem não sei quantos votos. Eu não quero fazer a comparação, porque não cabe a comparação. Também porque o nosso foco é esse mercado. Mas, se vocês andarem pela cidade, vocês vão ver espaços excelentes, muito bem localizados, mas a energia não flui. É tudo fechado. Porque um dono tem 53% dos votos. Ninguém vence na Assembleia. No Mercado Central, não. Então, entendeu o que o Luiz falou? Cada voto é um voto. Então, esse mundo que é o Mercado Central tem essa mudança a partir de 64. Ele entra no sentido que você pode chamar de contemporaneidade. Ele é um mercado contemporâneo. Gira muito dinheiro lá. Dizem as boas línguas que comprar uma loja no mercado... Eu tenho um amigo querido que aposentou e queria levar... Eu vou levar o meu acerto e vou comprar uma loja lá. Voltou com a orelha murcha. Sabe onde ele comprou a loja? No Diamond Mall. Sim? Não conseguiu comprar no Mercado Central. É para vocês entenderem e fazerem as comparações. Mas o que eu quero pensar do mercado, esse nosso mercado atual? Primeiro, uma pequena história. Eu repito essa história muitas vezes, porque eu acho que ela é significativa para nós entendermos a nossa cidade ontem e anteontem. É um moço que vem de Ouro Preto e circula em Belo Horizonte em torno dos anos 10. Quem recolheu essa história foi a Letícia Julião, da prefeitura, e ela escreveu essa história interessante, que o homem ouropretano ficava desconfortável. Mas que cidade horrorosa, poeirenta, não tem nem um beco. É o que ele reclamava de Belo Horizonte, não tem nem um beco. É isso que é o Mercado Central, é o beco. É aquele lugar que tem meia sombra, meia luz, não tem espelho. Quando você vai a um lugar onde você se vê espelhado, você se sente, dependendo da sua posição, desconfortável. Você passou o dia inteiro dando aula, aí 5 horas da tarde, assim, meio quebrado, aí eu vou ali tomar um café. Não, vou não. Imagina, cabelo caído, todo despencado. Espelhada lá, mas você vai ao Mercado Central, porque o Mercado Central não tem espelho. E lá você não é acolhida com a sua própria imagem projetada. Você é acolhida com o olhar dos feirantes, dos vendedores, dos compradores. Você é cumprimentado. As pessoas dizem, oi, oi. Nem te conhece bem. Mas outros te conhecem. Desaparecida, sumida. Há quanto tempo não vem? E o cafezinho? E a broinha? E o queijo? Essa coisa que te acolhe, que te inclui. Porque esta cidade, pensada no rigor positivista republicano, é uma cidade de exclusão. É uma cidade que te remete para lá, para além da Avenida do Contorno, dentro da Avenida do Contorno e fora da Avenida do Contorno, incluído e excluído
excludente é a forma de fazer girar a energia nessa cidade. E ser excluído é um sentimento muito desagradável, muito desagradável. E eu posso contar a vocês, eu tenho clareza desse movimento, porque eu cheguei aqui, há 52 anos eu cheguei aqui. Eu até nem acredito bem que foi há tanto tempo. Há 52 anos. Mas eu estava num lugar extremamente acolhedor. Eu vim para fazer uma pós-graduação e para ser professora nesse lugar. E logo eu me senti muito considerada. Havia um diálogo bom. E, é claro, eu não falava nada da cidade, porque eu achei a Avenida Antônio Carlos um horror. Eu estava vindo do Recife, de Olinda. Além de tudo, o Recife é uma cidade que tem muito azul, né? Não passei no Recife no inverno, porque ela fica toda cinza, não é, Vera? O céu fica cinza, as águas todas cinzas. Mas vão a Recife entre setembro e março, você tem luz azul e verdes. E quando eu cheguei aqui, saltei do avião e atravessei Antônio Carlos, eu falei, mas é isso que me falaram que é uma cidade linda, que coisa horrorosa. Mas eu não falei para ninguém. E fui morar num lugar ótimo, na Afonso Pena, e fui estudar no Instituto de Educação. Então, lá eu comecei a trabalhar e comecei a entender a diferença. Foi muito interessante para mim, a minha experiência lá no Recife, lá em Olinda, na minha cidade, que é Garanhuns, e aqui em Belo Horizonte. E eu pude ver alguma coisa que só havia escrito. É uma cidade positivista. É uma cidade positivista. As ruas são retas, as casas são do mesmo tipo. Você não tem uma casa, uma casinha, um bangalô, um mucambo. Lá em Recife você tem tudo misturado, porque é uma cidade do século XVII, que foi crescendo, e tem água, né? A água de Belo Horizonte está sendo cada vez mais escondida. Eu não sei se Belo Horizonte tem medo da água, tem vergonha, ou se é tolo mesmo. E nós poderíamos ter belos canais floridos, mostrando o azul do céu, até, quem sabe, um canal para passear de barquinho. Não, é tudo fechado. Aí, de vez em quando, a natureza se revolta. Viram Venda Nova? Isso é a revolta da natureza, porque o engenheiro, dá licença aos engenheiros, fazem cálculos excelentes, mas eles também erram. Eles esquecem do volume de água, vai chegar lá na nascente e vai explodir. Lá no mercado, tudo isso é conversado. Porque as ideias que circulam no mercado são ideias salvadoras. Então, está acontecendo uma coisa lá na União Europeia, senta no botequim, discute como se tivesse resolvido, sai de lá feliz. As discussões de futebol, vocês sabem, né? Nunca, lá no Mercado Central, eles chegam às vias de fato. Porque entre uma conversa e outra, tem uma branquinha, tem uma gelada, uma loura gelada, e tem bife de fígado, de jiló, etc, etc. Então, dilui a agressividade. Agora, se falar mal do mercado, tem briga. Porque as pessoas nessa cidade amam aquele lugar. Graças a Deus. Graças aos deuses todos que fizeram daquele lugar um lugar amável, onde você pode ir lá e distribuir a sua afetividade, a sua urbanidade. Passear no mercado é um programa urbano, um programa da cidade. Nós somos carentes desses processos. E essas três figuras que eu citei, e posso repetir muitas vezes, eles montaram essa fundação. E essas figuras que estão aqui conosco fazem a manutenção. Porque não é só o sonho do Marteleto, a construção do Márcio Gomes, o estatuto do Atenágoras, é o cotidiano, é a luta pela preservação, é a defesa, porque tem os que vão invadir, vão querer fazer diferente. Essa briga não é fácil. Essa briga é difícil. E eu acredito que o mercado tem se modernizado, mas tem se mantido. Tem mantido os seus princípios, fundamentos, observado os seus elementos e construído os bons instrumentos de preservação. Espero que vocês tenham muita energia, muita força. Eu quero
Se eu pudesse cantar com eles, eu cantaria como o Manuel Bandeira cantou os trens que passam no engenho. Muita força, muita força, muita força, muita força. Porque é isso que eles precisam. E eles vivem como o trem, né? Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe, Maria, que foi isso, maquinista? Ai, seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força, muita força. É assim que é o cotidiano do mercado. Porque você chega lá, está tudo assim, em paz, tranquilo. Mas não está tão em paz nem tão tranquilo. Tem muita luta, tem muito debate, tem muita invasão. Porque todos os espaços que são equilibrados, eles são invadidos. E é isso que faz o equilíbrio, a homeostase. Então, é essa homeostase que ocorre no mercado entre a instituição, a ordem, uma ordem fundamentada, e a agressão a essa mesma ordem, no sentido, sempre as pessoas que trazem propostas novas, mesmo que não sejam tão corretas, eles dizem que são boas. É para melhorar, é o progresso, é o aumento da circulação da moeda. Mesmo que algumas moedas fiquem assim na caixa 2, 3, ocorrem essas caixas. Mas se o mercado não tiver uma força e uma clareza muito grande, no sentido da manutenção, ele desaparece. Eu não estarei aqui para ver. Espero que vocês também não. E que vocês reforcem o trem do café com pão deles, no sentido da exigência, da manutenção desse mercado tal qual é. Não um prédio de 30 andares, com 3 ou 4 destinados ao mercado, 4 subsolos de garagem. Não. Eu não estarei aqui, mas vocês não vão fazer isso. E eu sei que essa proposta é uma proposta muito difícil de ser recusada, né? Porque entre uma fala e outra, são os milhões e os milhões e os milhões. Sim? Vocês tenham cuidado, ajudem, apoiem, e não permitam que eles digam assim. Eu vou dizer de uma entrevista que eu fiz a semana passada, porque estava marcada há muito tempo, e a pessoa veio me contar por que foi vendida uma igreja na Avenida Afonso Pena. Ele me falou assim, professora, a proposta foi irrecusável. Cara, o senhor, ele estava me prestando um serviço com informações, eu não podia agredi-lo em nada. Eu não respondi falando, mas eu respondi pensando. Bem, se a proposta fosse de 50, seria irrecusável. Mas, como foi de 5 mil, é irrecusável. Não existe proposta irrecusável, não. Então, quando chegar os milhões diante do mercado, vocês vão dizer, não, não tem proposta irrecusável. Irrecusável é a destruição da memória do mercado. Isso é irrecusável. Porque ele é um patrimônio nosso. Ele é o nosso claro-escuro, ele é a nossa rua, ele é o nosso lugar. Ele é nosso, apropriado. Olha, meninas, meninos, não são as moedas que nós deixamos lá, que são muito poucas. Mas é toda a nossa energia, o nosso desejo de manter essa cidade enquanto um lugar habitável e agradável para os nossos netos. Pois sim? Então, o mercado é isso, é esse lugar de encontro, de troca, são trocadas as ideias, as notícias, também as mercadorias um pouco, e nós determinamos que esses que são o colegiado, os representantes do colegiado, sejam vigilantes em relação a esse patrimônio imaterial. Não estou me referindo ao patrimônio material, estou dizendo da memória do Marteleto, do Márcio Gomes, do Atenagro dos Carvalhais e das inumeráveis mãos anônimas que nós jamais poderemos constatar, dos construtores, dos vendedores, que de madrugada chegavam com as mercadorias lá de Sabará, de Vespasiano, não sei de onde, e vinham vender. Era uma grande feira. Era o lugar onde eles tinham a moeda honesta, fruto do seu trabalho, para a manutenção da sua família, do seu patrimônio, para a manutenção da sua vida digna. Isso pode ser verdade. É possível viver uma vida digna,
quando você tem o fruto do seu trabalho para fazer a sua manutenção. E o mercado possibilita isso, essa vida digna, essa vida clara, onde você não tem espelho para se mirar, você tem o olhar do outro para te acolher. É isso que você encontra no mercado. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigada.